Você já se perguntou se existe algum conhecimento bíblico que poderia transformar completamente o bem-estar da sua família? Hoje vamos explorar um princípio fundamental, encontrado nas Escrituras, que tem sido aplicado por gerações de famílias cristãs para fortalecer seus lares. Este não é um segredo místico, mas sim uma verdade bíblica clara e acessível. Este tema é relevante porque muitas famílias enfrentam desafios relacionais, financeiros e espirituais que poderiam ser amenizados através da aplicação consciente de princípios bíblicos específicos. A palavra de Deus contém orientações práticas para a vida familiar, que, quando compreendidas e aplicadas corretamente, podem gerar transformações significativas no ambiente doméstico e nas relações interpessoais. Neste vídeo, vamos examinar especificamente o princípio bíblico da mordomia familiar, explorando como ele se manifesta nas Escrituras e como pode ser aplicado de forma prática em nossos dias. Abordaremos também os desafios comuns na implementação desses ensinamentos e ofereceremos orientações realistas baseadas na experiência de famílias que já aplicaram esses conceitos. Como estudioso das Escrituras há mais de uma década e conselheiro familiar, tenho observado como a aplicação correta de princípios bíblicos pode impactar positivamente a dinâmica familiar. Minha experiência inclui o acompanhamento de centenas de famílias que buscaram orientação bíblica para seus desafios cotidianos, sempre respeitando a individualidade de cada contexto familiar. Para compreendermos completamente como esse princípio pode beneficiar sua família, precisamos primeiro entender o contexto histórico e cultural em que essas verdades bíblicas foram reveladas, bem como sua aplicação prática ao longo dos séculos. A mordomia familiar nas Escrituras tem suas raízes no livro de Gênesis, onde vemos Deus estabelecendo a família como a primeira instituição humana. Desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão e outras figuras bíblicas, observamos padrões consistentes de liderança, responsabilidade e cuidado mútuo. Esses exemplos não são meramente históricos, mas estabelecem fundamentos para a estrutura familiar que permanecem relevantes hoje. O conceito de mordomia bíblica vai além da gestão financeira, abrangendo o cuidado com relacionamentos, tempo, talentos e recursos espirituais. Nas Escrituras, vemos que a mordomia envolve reconhecer que tudo o que possuímos pertence a Deus e que somos responsáveis por administrar esses recursos de acordo com seus princípios. Isso inclui nossa família, que é considerada uma dádiva e responsabilidade divina. Diferentes tradições cristãs interpretam a mordomia familiar com nuances específicas, mas convergem na importância da responsabilidade mútua, do cuidado sacrificial e da busca pelo bem-estar espiritual de todos os membros. Algumas enfatizam mais a autoridade patriarcal, enquanto outras destacam a parceria igualitária, mas todas reconhecem a família como esfera de crescimento espiritual e responsabilidade moral. Podemos comparar a mordomia familiar a um jardim que requer cuidado constante. Assim como um jardineiro planta, rega, poda e protege suas plantas, os membros da família devem investir intencionalmente no crescimento e bem-estar uns dos outros. Essa analogia nos ajuda a entender que a mordomia familiar é um processo contínuo que exige dedicação, paciência e sabedoria prática. Compreendendo esses fundamentos teológicos e práticos, podemos agora examinar como esse princípio se manifesta concretamente nas páginas das Escrituras, através de exemplos específicos e ensinamentos diretos que nos orientam na aplicação prática. O princípio central da mordomia familiar encontra sua expressão mais clara em passagens como Efésios 5, 21, 6, 4 e 1 Timóteo 5, 8, onde Paulo estabelece responsabilidades mútuas e cuidado sacrificial
como fundamentos do relacionamento familiar cristão. Esses textos não apresentam apenas regras, mas revelam um padrão de amor prático que se manifesta através do cuidado material, emocional e espiritual entre os membros da família. Exemplos concretos incluem a história de José, que administrou recursos para preservar sua família durante a fome, e Ruth, que demonstrou lealdade sacrificial à sua sogra Noemi. Esses relatos mostram como a mordomia familiar envolve decisões práticas sobre recursos, prioridades e sacrifícios pessoais. Podemos testar esses princípios observando como eles produzem maior unidade, segurança e crescimento espiritual quando aplicados consistentemente. A aplicação desses princípios pode variar conforme as circunstâncias familiares. Famílias monoparentais podem enfatizar redes de apoio comunitário, casais jovens podem focar no estabelecimento de fundamentos espirituais, e famílias com filhos adolescentes podem priorizar a transmissão de valores. A flexibilidade na aplicação não compromete a essência do princípio, mas reconhece a diversidade de contextos familiares. É importante reconhecer que a mordomia familiar não resolve automaticamente todos os problemas familiares, especialmente em casos de abuso, dependência química ou transtornos mentais graves. Nesses contextos, a aplicação desses princípios deve ser acompanhada de ajuda profissional adequada. Além disso, famílias em situação de extrema pobreza podem precisar de apoio comunitário para implementar plenamente esses conceitos. Tendo estabelecido a base teórica e seus limites realistas, podemos agora explorar como transformar esse conhecimento em ações concretas que fortaleçam efetivamente os vínculos familiares e promovam o bem-estar de todos os membros da família. A implementação da mordomia familiar começa com conversas honestas entre os membros da família sobre valores, prioridades e responsabilidades compartilhadas. Estabeleça momentos regulares para discussão sobre finanças, objetivos familiares e desafios enfrentados por cada membro. Essas conversas devem ser conduzidas com respeito mútuo e abertura para diferentes perspectivas, reconhecendo que cada pessoa tem necessidades e contribuições únicas para o bem-estar familiar. Crie estruturas práticas como orçamento familiar participativo, onde todos contribuem com ideias sobre gastos e economias, e estabeleça tradições espirituais como devocionais familiares ou momentos de oração em conjunto. Defina também responsabilidades domésticas de acordo com a idade e capacidade de cada membro, promovendo o senso de pertencimento e contribuição. Essas estruturas devem ser flexíveis e adaptáveis às mudanças nas circunstâncias familiares. Desenvolva sistemas de apoio mútuo que incluam celebração de conquistas individuais, suporte durante dificuldades e investimento no crescimento pessoal de cada membro. Isso pode incluir apoio aos estudos dos filhos, desenvolvimento profissional dos pais e cuidado com parentes idosos. Estabeleça também limites saudáveis que protejam o tempo familiar e promovam relacionamentos de qualidade, evitando sobrecarregar a família com compromissos externos excessivos. É realista esperar que a implementação desses princípios produza maior harmonia familiar, melhor comunicação e senso de propósito compartilhado ao longo de meses ou anos, não dias. Os resultados incluem redução de conflitos relacionados a dinheiro, maior cooperação nas responsabilidades domésticas e crescimento espiritual conjunto. Seja paciente com o processo e celebre pequenos progressos, reconhecendo que mudanças duradouras requerem tempo e persistência. Se este conteúdo tem ressoado com sua experiência familiar, considere compartilhar este vídeo
com outros pais e mães que também buscam fortalecer seus lares através de princípios bíblicos sólidos e aplicação prática desses ensinamentos. Para dar os primeiros passos na implementação da mordomia familiar, comece esta semana com uma conversa familiar sobre valores e prioridades, seguida da criação de um orçamento simples que envolva todos os membros apropriados. Estabeleça um momento semanal fixo para devocionais ou conversas espirituais familiares, adaptando o formato à idade dos participantes. Esses passos iniciais criam a fundação necessária para desenvolvimentos mais complexos da mordomia familiar. Recursos adicionais incluem livros como Finanças Familiares, de Crown Financial Ministries, e materiais devocionais familiares disponíveis em editoras cristãs respeitáveis. Considere também buscar orientação pastoral em sua igreja local ou participar de grupos de estudo sobre família cristã. Websites como o do Instituto Família Cristã oferecem artigos e recursos gratuitos baseados em princípios bíblicos sólidos para fortalecimento familiar. Seja realista em suas expectativas. Mudanças significativas na dinâmica familiar geralmente levam de 6 meses a 2 anos para se consolidarem completamente. Alguns aspectos, como melhor comunicação, podem aparecer em poucas semanas, enquanto transformações mais profundas em hábitos financeiros e espirituais requerem persistência a longo prazo. Celebre progressos pequenos e mantenha foco nos objetivos maiores sem desanimar com contratempos temporários. Deixe seu comentário compartilhando como sua família tem aplicado princípios bíblicos no dia a dia e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre fortalecimento familiar baseado nas Escrituras. Suas experiências e dúvidas enriquecem nossa comunidade e ajudam outras famílias que enfrentam desafios similares. Ative também as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre temas familiares relevantes. O segredo escondido da Bíblia que pode salvar sua família não é um mistério inacessível, mas a aplicação consistente e amorosa de princípios de mordomia que Deus estabeleceu para nosso bem-estar. Quando abraçamos nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros com sabedoria, amor e dedicação prática, experimentamos a bênção de lares que refletem o caráter de Cristo e proporcionam segurança, crescimento e alegria para todos os membros.